servem de exemplo. Versículo 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades, difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Estes homens são rochas submersas, mas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa, são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca dele. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os seus atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua própria sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Versículo 17. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos impuros. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. 25. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Pode dizer amém? Feche os seus olhos por um momento. Senhor meu Deus, damos graças a Ti, Senhor, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Pai amado, neste momento, Pai, pedimos que o nosso coração seja uma terra fértil para a Tua poderosa palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que os nossos olhos estejam fitos, para que possamos, ó Pai, desfrutar da Tua maravilhosa palavra. Pai amado, que o nosso coração esteja aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quem nunca leu o livro da Bíblia, leu hoje. Irmãos, eu quero trazer alguns pontos importantes aqui do livro de Judas. E olhando um pouco do perfil de Judas, que não é Iscariote, esse não é o Judas Iscariote, mas o Judas, irmão de Jesus, ele gosta muito de dar exemplo para tudo que ele fala. Eu também gosto muito de dar exemplo para que possa trazer à nossa mente algo mais pragmático para que a gente possa entender. E meditando nisso, eu estou trazendo um exemplo mais claro para a gente. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro.
para vocês, o que é pior? Não saber ou saber errado? O que vocês acham? Saber errado é pior do que não saber. A minha mãe, habilitada, né, pai? Já tem uns 10 anos, né, não mais? Glórias, né, cadê? É muito corajosa no volante, muito mesmo. Ela tem até uma frase, eu buzino mesmo, né, pai? Ela conta que quando ela foi tirar a carteira de habilitação, né, mãe? Quantas aulas você fez com o instrutor? 40. Ela fez 40 aulas com o instrutor. E ela disse que não sabia fazer o famoso controle de embreagem, não é isso mesmo? Ela fez, resumando, 40 aulas de 1 hora e 50 minutos cada uma. Foi 30 aulas sem saber. Foi 30? 30 aulas sem ela saber fazer embreagem. Você chegou a fazer exame? Não, né? E quantas aulas ao todo você fez com ele? 40. Aí depois você mudou de instrutor com 30 aulas. O que eu estou querendo dizer? Que ela esteve durante, vou colocar aqui, arredondar, 30 horas estudando para poder passar em uma prova que, convenhamos, é muito nervosismo para você tirar a carteira. Quem é habilitado aqui? Sabe, talvez você foi fácil, mas eu tirei de moto tem uns 2, 3 anos e eu fiz isso aqui, gente. Ajuda demais, mas graças a Deus me abençoou. E eu também mudei de instrutor. O que eu estou querendo dizer? Que aprender errado é pior do que não saber. E Judas, quando ele começa aqui, se você não fechou a Bíblia, mantenha aberta, que nós iremos ler alguns pontos aqui. No versículo 3, ele vai dizer que estava muito ansioso para escrever àquela igreja sobre a salvação. Ele queria falar sobre a salvação, só que tinha um assunto mais urgente para ser tratado, que no versículo 4, ele vai dizer que certos homens infiltraram na igreja dissimuladamente. E ele vai dizer algumas características dele, que é ainda no versículo 4. Eles são ímpios, são pessoas contrárias. A palavra impiedade, ao contrário de piedade, está muito ligada a ser uma pessoa religiosa, mas no bom sentido, que tem piedade. Então ele vai dizer, essas pessoas são impiedosas. Elas transformam a liberdade que Cristo dá em libertinagem. E mais, eles negam a Jesus Cristo, o nosso soberano Senhor. Então, como nós podemos pegar um texto que foi escrito aí há quase 2000 anos atrás e aplicá-los para nós hoje? Se eu perguntar para vocês, que são muito mais inteligentes do que eu, vocês acreditam que há falsos mestres por aí? Sim ou não? Vocês acreditam que eles estão dissimuladamente buscando seus próprios interesses? Sim ou não? Então, como nós iremos nos blindar desse tipo de pessoa? Talvez você já passou por vários ministérios e Deus tem te dado a oportunidade de estar aqui hoje, no ministério que prega a sã doutrina, mas como eu vou saber ou entender que a pessoa é um falso mestre ou não? Mais para frente a gente vai falar mais especificamente sobre isso. Mas quando Judas, ele vem no seu relato, no seu breve relato, um capítulo apenas, ele traz alguns exemplos muito duros. Diga assim, exemplos duros. Talvez você não se lembra da última surra que sua mãe te deu. Você lembra, Rebeca? Minha mãe gostava muito de piscão. Ela, de vez em quando tinha umas varas atrás da porta, né? Em cima de geladeira assim. De vez em quando a gente quebrava umas e jogava fora. Mas tinha um pé de amora bem do lado assim, o pé de amora do cão que fornece vara para minha mãe. Mas sempre que ela
iria bater, ela já tinha ensinado aos assim: você não faz isso, ou se você fizer de novo, você vai aquilo. Menino, fica quieto, senão você vai. Não é assim? Não é, Caleb? Eu acho que o Caleb foi o que mais teve as costas quentes dentro de casa, né? É um menino bom. E quando Judas, ele diz que esses homens estavam dissimuladamente dentro da igreja, ele diz o seguinte: 5. Embora você já tenha conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes de uma coisa. O que Judas estava lembrando aquele povo? E ele nos lembra hoje, e eu quero que você se coloque no lugar daquela igreja. Ele diz assim: quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Outro exemplo: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. O que eu estou querendo dizer? Há uma consequência em permanecer firme na sua doutrina, mas há também uma consequência de se desviar dela. Quando nós aprendemos, nós somos diariamente bombardeados a desistir dela. Por isso que no início ele está dizendo, insistindo, eu escrevo para que vocês batalhem pela fé. Gente, o que é batalhar? Lutar, é guerrear, não é passear no parque, passear. Então, permanecer na fé realmente é difícil. É forte, Jesus. Mas você precisa entender que essa batalha você não pode perder, porque há uma consequência para aqueles que permanecem firmes e para aqueles que são infiéis. Glória a Deus. Deus, com poder e autoridade, foi lá e libertou o povo dele do Egito. Mandou lá 10 pragas, né, pastor? No Egito. O povo foi para o deserto, Deus cuidou daquele povo. Gente, vocês sabiam que o calçado daquele povo, ele não se envelheceu durante 40 anos? Eu acho que as mulheres não gostaram, né? Teve que usar o mesmo sapato sempre. Então, acho que é por isso que eles ficaram revoltados. Mas não envelheceram, as vestes permaneceram. Gente, imagina o maná toda manhã, água saindo da rocha. Mas aquele povo se revoltou contra Deus e só entraram na terra prometida dos que saíram, quem sabe? Josué e Caleb. Aquele povo, irmãos, Judas exato fala, posteriormente destruiu os que não creram. Tem se ensinado um amor que tudo pode, que você pode fazer o que quiser, mas a Bíblia é clara em dizer que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Glória a Deus. E Ele dá um exemplo ainda mais forte, que é a questão dos anjos. Alguns acreditam que quando Judas fala sobre esses anjos, está se referindo à passagem que os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens, está lá em Gênesis, por isso nasceram-se então os gigantes. Mas eu creio que isso não é verdade. Eu acredito que Judas está se referindo ao que Ezequiel diz do retiro, em capítulo 28, uma referência a Satanás, que eles quiseram o lugar de Deus, quiseram ser igual a Deus, e Deus, o que fez então? Os expulsou, e aqui diz que ele, que é Deus, os tem guardado em trevas, preso com correntes eternas para o grande dia, o dia do juízo. A Bíblia diz que uma terça parte dos anjos foi expulsa do céu. Aqueles que permaneceram estão até hoje em glória com Deus, mas aqueles que não permaneceram foram punidos, foram arrancados da presença de Deus e estão conservados para correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, se Deus não poupou os anjos,
O que ele fará com aquele que não, como eu posso dizer, levar a sério a palavra de Deus, levar a sério o que tem sido dito pelos pastores, por aqueles que trazem a palavra? Então nós precisamos, talvez, reativar dentro de nós e entendermos que precisamos estar firmes. Ele dá mais um exemplo no versículo 7. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Qualquer semelhança com a nossa época não é mera coincidência. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. O povo que saiu do Egito não creu e foi destruído no final. Os anjos que não se conservaram em santidade estão também reservados para o dia do juízo final. Sodoma e Gomorra também servem de exemplo para nós, para que nós permanecemos firmes na Sagrada Escritura, para que nós estejamos puros, santificados diante do Senhor. Versículo 8: da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitando as autoridades celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ele continua discernindo aqui sobre esses homens. E no capítulo 11 ele traz no versículo 11, ele traz mais um juízo sobre essas pessoas. Ele vai dizer: ai deles. Vamos todo mundo dizer? Ai deles. Ai, ai, ai. E ele vai trazer mais 3 exemplos. Ele vai dizer: pois esses homens, essas pessoas, seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Como que nós entendemos esse versículo? Ele vai dizer: seguiram o caminho de Caim, Caim, irmão de Abel. Caim é considerado o primeiro falso profeta por muitos teólogos. Trouxe uma adoração falsa diante de Deus, inaceitável por Deus. Ele é considerado o primeiro falso profeta. O segundo, buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Balaão é aquele profeta que quis amaldiçoar o povo de Israel por dinheiro. E Corá é aquele homem bonito que, junto com Datã e Abirão, eles quiseram tomar o lugar de Arão, que era o sumo sacerdote. Eles falaram assim: por que só Arão? Eu também quero ser, eu quero estar aqui nesse lugar. Eles estavam buscando, gente, destaque entre os outros. Então, esses 3 exemplos, será que não tem muito por aí, né, pai? Pessoas que querem privilégios, pessoas que querem apenas o dinheiro, e aqueles que ensinam o caminho errado para a igreja do Senhor. Ai deles, ai deles. Perguntou ali, essa mulher bonita ali, ó: está nervoso, amor? Eu falei: com certeza, por 2 motivos. O primeiro é que eu fico nervoso quando gente bonita me olha. E o segundo é que pregar a palavra de Deus tem que ser com muito temor. Porque aqueles que ensinam, eles terão mais duro juízo. É forte. Então, nós precisamos estar mais firmes nisso, irmãos. Glória a Deus. Versículo 12, ele vai trazer mais características dessas pessoas. São homens, esses homens são rochas submersas. Eu estava tentando entender por que ele trouxe isso. Eu estava vendo o pastor Augusto Nicodemos falando sobre isso, e ele cresceu numa região litorânea, né? A gente fica mineiro aqui, de vez em quando a gente vai ali no Guarapari, mas ele disse o seguinte: rochas submersas. Por que isso é um perigo?
Porque quando a maré enche região, por exemplo, em Recife, tem muitos arrecifes muito próximos da praia. Então, se você viesse com o seu barco na maré cheia, a maré, pensa que isso aqui é uma pedra, a maré sobe só um pouquinho assim na pedra. Então, quando o barco passa, ele vai bater em um recife e vai destruir o seu barco. Olha que exemplo interessante, são rochas submersas. Não dá para você ver, mas eles estão ali. Não dá para você ver claramente, mas eles estão ali, bem rasinho. Nas festas de fraternidade que vocês fazem, essas festas de fraternidade, irmãos, no primeiro século, a ceia do Senhor não era apenas um pão e um copinho de suco, um cálice, né? Não, mas as pessoas levavam realmente comida, cada um levava comida, era uma festa muito grande. Só que chegou um tempo que virou uma libertinagem terrível, tanto que no primeiro século os pais da igreja, eles falaram assim, não vai ter mais essa festa não, porque as pessoas estão transformando em algo que Cristo não quer. Então, eles estavam ali comendo com vocês de maneira desonrosa. Paulo, se eu não me engano, eu não lembro o capítulo certo, mas ele fala sobre isso, que as pessoas se reuniam apenas para devorar tudo, comer. Os ricos levavam, picanha, levavam Coca-Cola, e as pessoas mais humildes levavam kisuke, e levavam ali um mexidão, e as pessoas tinham uma grande divisão entre eles, porque eram ensinamentos desses homens. São pastores que só cuidam de si mesmos. E está aqui uma característica muito forte em um pastor realmente comissionado por Deus, porque ele cuida das pessoas, ele cuida das ovelhas, ele está preocupado, pastor, com o bem-estar de vocês. Talvez amanhã você nem lembre de nada, mas o pastor está pensando como é que o irmão está, como é que a irmã está, como é que aquela família está. E esses homens só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Irmãos, já teve muitas épocas de muito calor, estava até comentando com a minha esposa, muito calor, e quando você vê uma chuva, fala assim, gente, vai vir chuva, vai vir, vai refrescar. Quando você pensa que não, a nuvem já foi embora, não choveu, nada, você fala, gente, está esperando tanto essa chuva, e não veio nada. É isso que está falando, esses homens não têm nada para oferecer, são como árvores sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. E talvez o exemplo mais forte que Judas traz, e não se tratando apenas desses falsos pastores, falsos profetas, mas falsos cristãos no geral, vai dizer assim no versículo 13: são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. E o que isso na prática quer dizer? No fim da tarde, no começo da noite, quando o mar está muito sujo, começa a trazer todo aquele lixo. Tanto que na beirada da praia, nós até fomos, para a praia de janeiro, e assim, no fim do dia estava tudo sujo, a praia muito suja. Infelizmente, o ser humano joga muito lixo no chão e tal. Exatamente isso, o mar vem trazendo aquela podridão. O que eu aprendo? Mais cedo ou mais tarde, esses atos vergonhosos, eles aparecem. Então, por isso que nós sofremos tanto quando pessoas que você via que eram referência, fala assim, nossa, pessoa realmente é uma referência, mas ela pega, traz um escândalo para a igreja de uma maneira tão dissoluta que você fica, gente, o que é isso? Mas aquilo já estava lá dentro, escondido, planejando. Quem sabia, mas um momento o mar trouxe à vista de todos. São atos vergonhosos, são estrelas errantes. O que são uma estrela errante? Tem muito tempo que eu não vejo, mas é a famosa estrela cadente. Muito tempo, que não vê isso. Acho que o céu está tão
A gente não vê, quase não vê estrelas, e dificilmente a gente sente. É aquela pessoa que aparece logo, some, ninguém ouve falar mais. E aqui mais um juízo. Essas pessoas, as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. E no versículo 14, Judas diz que Enoque, o sétimo a partir de Adão, e alguns trechos aqui que ele fala é tirado de alguns livros apócrifos que não estão na Bíblia. Vai dizer, o sétimo a partir de Adão profetizou acerca deles. E foi cantado aqui hoje, em breve nós veremos. O Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes, que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Eu quero dizer que todo ser humano, ele tem uma predisposição para fazer coisa errada. Uma criancinha pequenininha, eu tenho dois filhinhos, um de 5 anos, 5 e 2, por aí. O Joãozinho tem 2 anos, meu pai, 3. Mas o menino, já com 2 anos, ele já mete a mão na orelha